E para completar esse quadro, eu vou convidar para estar conosco na edição dessa sexta-feira meu amigo Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, para nos ajudar a entender como foi essa semana mais curta, mas que me parece ter sido mais intensa, né, em volume de negócios. Matheus, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. Bom dia a ti, Carla. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Emenda de feriado, assim dizendo, né? Entre quinta, entre o sábado, tivemos aí feriado em território norte-americano, dia do trabalho, lá na segunda-feira. Então, realmente foi uma semana assim que no mercado a gente teve pouca volatilidade, porém, né, os dias de abertura foram aqueles para tentar, né, compensar o tempo perdido. E de fato, houve essa compensação, Matheus? A gente teve né, as janelas de oportunidade que se abriram durante essa semana, elas foram aproveitadas ou o produtor ficou um pouco mais cauteloso pela semana ser um pouco mais curta? Olha, cara, a gente viu bastante proveito, tá? Em especial na terça, né, e na quarta-feira pré-feriado, onde tivemos sim o mercado da soja aqui no Brasil um pouco mais animado, né? Realmente compradores mais apetitosos, mostrando tentativas de compras, mesma coisa para o milho. Então, realmente a gente teve sim um avanço da comercialização, tanto futura 24 quanto do disponível soja e milho, agora do 23. Então, foi sim uma semana de negócios volumosos, assim dizendo. Então quer dizer que foi uma semana de preços melhores para a soja, principalmente aqui no Brasil? Soja e milho, viu? A gente teve aí na semana soja ganhando, né? Mais de R$ 2 média Brasil, milho ganhando mais de R$ 1 média Brasil. Teve regiões que a soja chegou a registrar na terça-feira, né? Pós-feriado em Chicago, a soja chegou a registrar em algumas praças, em especial do centro-norte do país, R$ 4 de ganho no mercado físico ofertado disponível, tá? Futuro, algo em torno de 2,50. Então, tivemos sim ali algumas boas oportunidades colocadas aí na mão de quem estava à procura, né, de avançar com a venda 24 e disponível. Matheus, a gente está falando de um ganho que vem essencialmente de Chicago, vamos entender a soja e na sequência o milho, mas a gente está falando desse aumento na média Brasil, que veio essencialmente de Chicago, ou foi uma combinação de fatores? Olha, o principal fator tem sido Chicago, tá? Foi o que movimentou. A gente teve uma contraparte do prêmio que acabou fazendo aquele papel inclemente, né, doloroso para nós que estamos produzindo, de reduzir um pouco do ganho. Mas o dólar também, né, foi um principal fator ali de voltar a tocar a região dos R$ 5, algo que a gente tem alertado ao longo de todo o ano, né? Na contramão de grande maioria do mercado que tentava enxergar um câmbio aqui no Brasil caindo, né, rumo aos R$ 4,20, R$ 4, como a gente já escutou por aqui, na nossa percepção, insanidade, né, diante do que a gente vive politicamente no nosso país, que continua, né, sendo um repelente de entrada de capital estrangeiro no nosso Brasil. Enquanto a gente não restabelecer a oferta, né, de dólar em circulação, achar dólares mais fáceis em circulação no país, não é justificável a gente ter quedas mais abruptas no câmbio. Então, também a retomada desse dólar, que vem rodeado, né, de incerteza fiscal, dessas alegações, né, da equipe administrativa do nosso governo, dizendo que vão controlar o rombo fiscal em 30 dias, coisa que a gente, assim, pode ser engolido por alguns, porém qualquer assim economista mais ortodoxo que aplica realmente um pouco mais de estudo sabe que é impossível, né, reverter esse quadro hoje de rombo fiscal em tão pouco tempo. Então, o dólar também foi um grande ponto ali de sustentação das altas, Carla. Matheus, esse movimento, ele pode ter uma vida útil ainda no início da próxima semana, ou por conta de um relatório do USA que já está aí agendado para terça-feira, a gente pode ter uma semana talvez de mercados um pouco mais na defensiva, na segunda, na terça-feira, e as oportunidades serem mais escassas para o produtor brasileiro? Carla, assim, é tradicional, né? O relatório de setembro é um relatório importantíssimo ao mercado. Esse relatório do USDA, né, que atualiza mais uma vez as estimativas de produtividade, atualiza todo o quadro de demanda também da soja e do milho no planeta. É um relatório tido como um marco importante, a mecânica do mercado. A partir desse relatório da terça-feira, que é publicado no dia 12, tá? Às 13 horas aqui no horário de Chicago, perdão, no horário de Brasília, a gente tem, né, a mudança de foco da equação de formação de preço. O que é isso? Até o momento,
o mercado quer ainda, está sedento por informação de confirmar a safra dos Estados Unidos, porque é o grande foco da atenção no tal momento. Só que a partir da publicação do relatório do USDA de setembro, o mercado começa a migrar as atenções para nós, na América do Sul. Então, esse relatório de setembro ele é importante por reestruturar toda a equação de formação de preço da soja no planeta. Que a partir de agora, o mercado começa cada vez mais a dar atenção para o início da safra aqui no Brasil, que na nossa percepção, com essa antecipação de chuvas decorrente do El Niño, a gente tem ali um plantio, né, projetado com muita agressividade aqui no nosso país. Podemos até observar, Carla, recorde de plantio aqui no Brasil. Então, as melhores oportunidades foram ao longo da semana. De hoje até a publicação da terça-feira, temos aí um mercado mais lateralizado. Matheus, como é que vocês da Pátria estão avaliando este início de safra? Eu perguntei isso para o Mauro Osako, pesquisador do CPE, em termos de custo de produção versus a margem que o produtor ia conseguir tirar, né, dessa safra. Sabemos que vai ser uma safra apertada, tem sido tema recorrente em todas as nossas entrevistas, mas como é que você está avaliando este início de safra efetivamente? Alguns produtores começaram a plantar em Mato Grosso, apesar de não ser a maior parte deles, que vai se atentar ainda ou vai se adequar ao vazio sanitário tradicional a partir do dia 16, mas há alguns inícios de plantio, e claro que os olhos do mercado e do produtor já estão, né, nos céus da América do Sul para entender como serão as condições de clima para os trabalhos de campo. Como é que vocês estão avaliando esse início de temporada? Olha, Carla, muito bom ponto, né? Algo que a gente tem alertado para a clientela aí já há alguns meses, né? Que a presença do El Niño, que é um fenômeno tradicional, né? A gente vê a recorrência dele aí por, enfim, a cada 3, 5, 7 anos ele vem atormentar, né, aqui a América do Sul, assim como a América do Norte. Mesma coisa do La Niña, só que os efeitos são diferentes, né? E a presença desse El Niño, por si só, ele antecipa a chegada de chuvas, né? A antecipação da chegada de chuvas, cara, ela traz, sim, né, a capacidade do produtor, em especial o produtor mato-grossense, aquele também que acaba priorizando, né, o cultivo de um algodão ali no finalzinho de dezembro, no mês de janeiro, já começa a preparar com mais agilidade agora no mês de setembro, tá? Acelera com muita intensidade em outubro. Outubro a gente, enfim, o Mato Grosso como um todo, né, ele deve atingir mais do que 30% a 40% da área estadual semeada. Quando a gente entra em novembro, todos os principais produtores de soja do país já estão em processo de plantio. Nesse exato momento, com antecipação das chuvas, Carla, a gente vê sim que o Brasil possui a capacidade de bater mais um recorde de plantio, recorde de aceleração de plantio, não estou falando de área. Tá? A aceleração, o percentual semanal que a gente deve observar de plantio distribuído no país deve bater recorde, ou seja, um plantio muito acelerado. Por quê? Chuvas mais cedo, colocam lá, armazena no campo, coloca capacidade de campo, joga água no solo, tendo umidade, produtor acelerando o plantio. Essa aceleração de plantio, Carla, ela passa a impressão, né, a percepção, o olhar daquelas do mercado, que são o quê? Pessoas como nós, né, que estão do outro lado da tela, tentando, né, enxergar como que se constrói esse dominó, essas peças de xadrez, como que elas estão se alinhando. E passar a impressão de um plantio acelerado no Brasil coloca, né, o mercado sobre, opa, se o plantio está acelerado, a safra vem saudável, pode ter a capacidade de uma área total recorde, ultrapassando o ano passado, que foi o nosso último recorde. Então, passa a percepção, se o plantio de fato se confirmar como acelerado, passa a percepção de uma safra saudável em estágio inicial no Brasil. Então, muito cuidado, porque e realmente esse início de plantio, apesar de chuvas antecipadas, promovendo, né, condições mais favoráveis, mais saudáveis, de agora até meados de outubro, a gente tem, né, passa a percepção ao mercado de que o Brasil começa bem. E começando bem aqui no Brasil, o mercado começa a enxergar de que a oferta, mais uma vez, vai ser gigantesca. Então, muito cuidado, realmente, para o mercado se equilibrar com isso. Isso pode ser o fiel da balança para as nossas negociações ficarem ainda mais contidas, Matheus? Ou o produtor, pensando em garantir essas oportunidades via produtividade, por exemplo, vai avançar com os seus negócios e vai avançar talvez um pouco mais com as suas vendas, evitando pegar uma pressão mais agressiva mais à frente? Olha, Carla, tá aí um fator muito complicado, né? Eu também sou produtor rural, filho, neto, sobrinho, papagaio, produzo dentro de casa. Então, assim,
a cabeça de quem está lá produzindo, de fato, ela está difícil. Como eu estou vendo alguns comentários agora dizendo que está muito complicada a formação de custo. Realmente, esse ano 23, 24, como eu sempre uso essa analogia mais assim, mais esdrúxula, né? Nós aqui da base produtiva, a gente está com a cordinha no pescoço. O que a gente tem que fazer é passar o dedinho lá dentro e tentar dar uma respirada. Então, no atual momento, se o mercado realmente justificar quedas, vai esfriar ainda mais a comercialização. Se hoje o produtor está evitando avançar com as vendas 2024, a fim de que as margens estão muito apertadas, né? E realmente estão, tá? Apesar, como a gente ouviu falar, o fertilizante caiu, mas não caiu o diesel, pelo contrário, subindo. Mão de obra continua a mesma coisa, carga tributária em alguns estados está aumentando, como lá dentro do estado de Goiás. Tá? Então a gente tem todo um cenário que, apesar de um insumo, dois insumos, uma cadeia específica que pode ser sim significante à produtiva, está em processo de queda, sofreu essas quedas em relação ao ano passado, a gente tem todo o resto da construção de custo, sabe, que não estão confinados exclusivamente a fertilizante. Fertilizante pode ser um dos mais relevantes, mas não é exclusivo, né? A gente não planta só com fertilizante no chão. Então a gente vai semente, vai químico, tem químico que subiu em relação ao ano passado, em especial alguns fungicidas. Tá? Então a gente vê sim um aperto da margem muito agressivo. Então se o mercado começar a esfriar novamente, né, o lado de quem está no campo começa novamente a evitar as vendas. Colocar um passo atrás, pensar, meu Deus, se o mercado já estava ruim nos patamares de agora, nessa viradinha de agosto para setembro, se o mercado afundar ao final de setembro, outubro, o mercado, infelizmente, né, esfria novamente as vendas de 2024. Então, está aí uma grande preocupação de agora em diante, né, um esfriamento da comercialização 24, caso o mercado justifique quedas. Matheus, o produtor ele tá olhando para, por exemplo, a condição da demanda também para avançar, ou para avançar com as suas estratégias, não diria nem para avançar com as suas vendas, mas para alinhar as suas estratégias, porque na manhã dessa sexta-feira, as análises internacionais apontavam que o aumento da demanda chinesa, por exemplo, em agosto, estavam ali atuando como um pilar importante de suporte para as cotações em Chicago, que estão ali pressionadas por outros fatores, ou por ajustes técnicos, por correções. Então a gente teve um aumento de 31% das importações de soja somente na comparação de agosto de 23 com agosto de 22 pela China, um aumento de quase 18% em relação aos primeiros 8 meses de 2023 frente aos meses de 2022. Quer dizer, a gente tem uma demanda muito presente pela nossa soja e por soja de uma forma geral. Como é que isso entra na estratégia do produtor para ele aproveitar e fazer essa informação trabalhar a favor dele? Muito bem, Carla. É indiscutível. A demanda está muito agressiva. A China precisa da nossa soja. A gente muito se escuta, né? Talvez o que eu chamo aqui de profetas do apocalipse, né? Dizendo que nós estamos na mão dos chineses. O chinês faz o que quiser com a gente, nossa soja. A dependência é mútua. Assim como nós temos dependência de um grande comprador, eles têm dependência de um grande fornecedor, porque precisam da nossa soja. É o produto de maior qualidade do planeta, é o produto de maior teor proteico do planeta em produção. Então, a gente tem, sim, a soja de maior qualidade disponível para exportação. Então, os chineses continuam muito apetitosos. Rebanho, né? A cadeia pecuária, que não se confina só à bovinocultura, vai da suinocultura, à avicultura, tá? Animais domésticos, né, como pets, essa cadeia como um todo, ela nunca esteve tão volumosa em território chinês como está agora. São mais de 1,3 bilhão de cabeças suínos, mais de 25 bilhões de cabeças de aves, né, aves totais, poedeiras e abate. Então, é uma cadeia total, né, que tem demandado muita ração certificada. Vale lembrar que lá desde 2019, na tentativa de curar a febre suína africana, o governo chinês nos deu um excelente presente, que foi o quê? Obrigar o suinocultor, que é o maior consumidor, né, de soja do planeta, consome metade de tudo que a gente manda para a China vira ração de porco. Metade. Lá desde 2019, na tentativa de curar aquela febre suína africana, que a gente tanto falou por aqui, Carlos, naquele momento, o governo obrigou, né, aqueles suinocultores que quiserem colocar carne suína na prateleira dos supermercados na China, precisavam certificar a ração. Então, os chineses começaram a ser obrigados, né, realmente a ter uma ração mais controlada, uma ração de certificação de origem e com qualidade. Então, desde 2019, a China vem buscar milho nas Américas, a América do Norte, só liberou a importação do milho aqui no Brasil a partir de dezembro deste ano, por complicações ali sanitárias, né, regulamentos,
internos que foram discutidos ali, foram liberados só no ano passado. E a China nunca se precisou de tanta soja quanto se precisa por agora. Então a dependência é mútua e a demanda tem, sim, realmente pelo nosso produto. Agora, o que a gente tem que entender é que a demanda, Carla, ela é distribuída ao longo de um ano comercial, enquanto que a oferta da nossa soja no Brasil, ela se confina em processo de colheita, que dura 3, 4 meses. 3 meses é o grosso, entre iniciar de passar dos 10% e chegar nos 90%. A gente conclui ali em cerca de 60, 70 dias. Então, o grosso realmente da oferta da soja, ela entra muito rápido. Foi o que aconteceu nesse ano. O produtor segurou muita soja na mão, carregou muito disponível, a oferta entrou muito rápida e a demanda veio consumindo gradativamente. Então, o produtor, para tentar realmente se usar, né, ter o usufruto dessa demanda muito agressiva, saiba distribuir o teu disponível. Seja ele antecipando a venda e se expondo ao mercado usando ferramentas financeiras. Aqui dentro da Pátria, a gente só faz isso no dia a dia. Se quiser entender um pouquinho mais, é só entrar em contato conosco. Tenho 12 especialistas dentro da Pátria para realmente orientar, né, como a gente usa e faz o usufruto dessas ferramentas. Ou você se antecipa, as vendas se expõem ao mercado financeiro, ou você tolera realmente aguardar uma soja disponível e carregá-la ao longo depois de colhida para ir recaptando, né, esses melhores momentos de venda. Então, sempre lembre desse ponto. A oferta chega rápida, a demanda é distribuída. Matheus, quando a gente olha para isso, a gente está falando da China ainda tendo de fazer algumas compras importantes esse ano para concluir a sua cobertura para os próximos meses de 2023? Sim, Carla, a gente estima que ainda a China deva demandar algo em torno de 20 a 28 milhões de toneladas. E realmente o raio está alto, porque infelizmente no atual momento, né, a quantidade de estoque portuário disponível na China ela está um pouco duvidosa. Então, trabalhando na maneira mais conservadora, essas 20 milhões de toneladas realmente coloca, né, em esgotamento disponível que tem no Brasil, indústria que abre o olho. Tá? Realmente a gente ainda tem muita soja para ser comercializada, sim, porém ainda existe uma demanda muito apetitosa. A nossa soja disponível agora para embarque imediato, ela está mais competitiva do que a norte-americana ainda. Tá? A partir de outubro a gente perde a competitividade e só resta realmente a indústria adquirir o nosso produto. Então, realmente, a China ainda está com um volume agressivo de demanda para essa reta final de ano, Carla. Matheus, é óbvio, né, que o nosso Bom Dia Agronegócio tem uma audiência seletíssima. E aí, quando você tá, as perguntas vão fazendo aqui no nosso chat. E eu vou começar de baixo para cima. O Claudemir Herzog, bom dia. O que a gente pode esperar do próximo relatório do USDA do dia 12? Você já apontou que é um relatório muito importante, né, Matheus, para o mercado. É um relatório quase que divisor de águas ali para as safras. Quais são as expectativas da Pátria para esse boletim? Olha, cara, é totalmente cabível reduções de produtividade, tá bom? Tanto para a soja quanto para o milho. Esperamos sim os cortes mais abruptos no milho, tá? O milho foi uma cultura que sofreu mais, teve uma janela de estabelecimento de plantio bem mais antecipada. Ela fechou o ciclo, né, mais cedo, né? E acabou que a seca que foi observada ali em junho pegou, né, em períodos ali mais cruciais, né, do desenvolvimento do milho norte-americano. Então a gente vê que o milho sofreu mais, realmente. É uma cadeia mais domesticada, tá? Os norte-americanos não importam milho brasileiro, porém os fornecedores, quem demanda o milho norte-americano já tem buscado, né, alternativas aqui na América do Sul, como o Brasil. O México, que é o maior importador do milho norte-americano no planeta, está ali do lado, atravessa um córrego, está incidendo no território norte-americano. Então, já tem buscado milho aqui no Brasil, tá? Seu milho, em especial mato-grossense, paraense, é o milho que sai por Miritituba, Santarém, anda quase 6 mil quilômetros totais de logística, entra dentro do México, porque está mais barato fazer toda essa logística da América do Sul e buscar o nosso milho disponível no Brasil do que atravessar o corguinho, assim dizendo, e pegar o milho lá no norte-americano. Então, a gente tem que ter esse cuidado de agora em diante, viu, Carla? Oi? Oi, agora sim. Deu uma travadinha, né? Deu uma travadinha, mas voltou. Matheus, essa condição da logística americana é algo que volta a preocupar o mercado por mais um ano e é o corguinho mesmo, né? O que aconteceu por lá é surreal, de novo.
Exatamente, Carla. É algo que vem se tornando mais recorrente, a gente deve observar isso com mais frequência nos próximos anos, e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele entende, né, que a demanda pelo produto norte-americano cada vez mais está se tornando domesticada. É um milho que ele vai precisar realmente mais incentivos, né, ao esmagamento para etanol. É uma soja que vai precisar realmente de uma cadeia de esmagamento mais intensa interna para fazer ou a ração para animal, ou enfim, o óleo para biodiesel. Mas o Brasil tem sim se tornado, né, muito mais competitivo em fornecer a esses compradores, né, mundiais de soja e milho, que tradicionalmente buscavam, né, no território norte-americano, agora buscam por preço, qualidade e disponibilidade aqui no Brasil. Matheus, a gente tem uma pergunta da Viviane Crestani sobre a questão dos prêmios. Ela diz assim, ó, há alguma informação ou indicação sobre o aumento nos prêmios de exportação para novembro, dezembro? Eu suponho que possa ser prêmio disponível eventualmente. Será que Imagino talvez que sim. futuro? O Isso, prêmio imagino que sim. disponível. Prêmio disponível. A gente vê realmente uma reconstrução. Quanto mais escasso se torna a oferta, mais, né, o exportador brasileiro precisa repassar ganho, precisa criar o quê? Incentivo à originação. O prêmio é sempre o quê? A balança da oferta e da demanda pelo produto interno no Brasil. Se tem muito produto disponível, os prêmios tendem a cair, por quê? O originador, né, o comprador de soja para exportação no Brasil, acha soja com mais facilidade. Achando com facilidade, ele não precisa ter grandes repasses, né? Ele vai reduzindo o prêmio, porque está muito fácil encontrar soja disponível. Então, quanto mais escasso tornar um produto, mais a gente tem realmente a capacidade de reação de prêmio. Agora, safra 2024 vai entrar aí um grande problema, assim dizendo. Por quê? Porque com a aceleração do plantio, com a percepção do brasileiro com a safra cheia, com o mercado, enfim, justificando quedas por conta sinistra nova safra no Brasil, colheita norte-americana, as vendas 2024 desacelerando, a gente pode viver lá em 2024 do mesmo mal que vivemos em 2023, em plena aceleração de colheita, apesar de uma demanda gigantesca, colossal, recorde, como a gente deve observar nesses próximos 12 a 18 meses, pelo menos, a gente teria prêmios no Brasil caindo. Por quê? Excesso de disponível. Soja disponível, não vendida a futuro. Então, muito cuidado também com esse 24. Matheus, o Márcio Eno faz uma pergunta que eu imagino que se trate de trigo. Márcio, eu tenho certeza que você está nos assistindo. Por favor, me confirma se é trigo. Depois ele até mandou aqui uma figurinha, acho que é isso mesmo. E ele diz assim, ó, bom dia, Carla e Matheus. Uma produtividade média de 130 sacas por alqueire e não cobrindo o custo. Canadá e Austrália, Argentina, Estados Unidos. Digamos, com uma possível pequena redução de safra. Qual a perspectiva? Imagino que seja trigo, né, Matheus? Trigo é um mercado muito importante por agora, tá? A gente tem todos os grandes produtores no hemisfério norte que sofreram por algumas reduções produtivas, né? Falta de chuva, temperaturas muito elevadas, como em todo o continente europeu, como grande parte da Rússia, como o próprio Estados Unidos, né? Que sofreu também com seca nas planícies, né? Principal região produtora de trigo norte-americano. Então, realmente, o trigo, né? Ele encontrou uma sustentação. Tá? Então, o mercado do trigo hoje ele está equilibrado. Tá? A gente não vê uma capacidade muito agressiva de reações de alta, mas também as quedas não são justificáveis. Então, diferente, né, do mercado do milho, que agora começa a empilhar altos aqui no Brasil, diferente do mercado da soja, que pode sofrer uma pressão, né, para 2024, com essa percepção temporária de safra cheia no país, o mercado do trigo é um mercado lateralizado. Não tem realmente grandes incentivos a novas altas, nem mesmo uma pressão, né, que justifique quedas mais profundas. Então, essa é a nossa visão sobre o trigo. E pra gente finalizar, ele era trigo mesmo, ele agradeceu. E pra gente finalizar, o Anderson Klein, bom dia. Essa chuvarada nada normal no sul do país, será que vai faltar lá na frente? É uma preocupação de fato, né, Matheus? Nossa, excelente pergunta, viu, Anderson? E eu sempre explico assim de maneira bem figurada, né, o que esse El Niño e o que esse potencial super fenômeno que na nossa percepção começa a ser formado a partir de novembro possa causar no Brasil. Ele pega, deixa eu até usar meu copo d'água. Ele pega isso aqui, é a água que a gente recebe todos os anos. Todos os anos o Brasil recebe esse tanto de água aqui para, enfim, para a gente distribuir na região centro-sul do país. Ele pega essa quantidade de água e desloca. As chuvas chegam mais cedo e encerram mais cedo.
Porém, a quantidade total de chuva distribuída no nosso país, ela pode ser talvez eventualmente a mesma. Que aqui nas regiões centro-norte do país gira em torno de 1.500, 1.800 milímetros. Em algumas regiões centro-sul gira em torno de 2.500 acima. Ele distribui essas chuvas, talvez mesma quantidade, no nosso país. Porém, desloca realmente o calendário da janela de chuvas, da janela de precipitações. Está chegando mais cedo. Esse super fenômeno realmente pode trazer um encerramento também antecipado das chuvas no nosso Brasil. Então, é algo também que a gente está no nosso radar, viu, Anderson? Nossa, uma loucura, né, Matheus? A gente vê o produtor tendo que se adaptar a uma série de fatores. Nenhuma safra é igual a outra. Ela pode ser muito melhor, pode ser muito pior, mas igual ela nunca vai ser, né? Uma loucura. É difícil, Carla, e assim, eu sempre fico meio receoso, né? A gente vê as pessoas, talvez, eventualmente falando com tanto desdenho, né, do mercado da soja, do mercado do milho, porque não entendem, né, a realidade de quem está do outro lado, nunca tiveram, né, nunca tiveram que estar debaixo da plantadeira, engraxando linha, nunca tiveram que desembuchar uma colhedora que está com a paia seca lá que não sai. E assim, é tão difícil produzir que, infelizmente, o mercado ele não olha para esse lado. A gente vê muito desdém dessa parte, porém, como eu sempre digo, a gente vai estar até equilibrando aqui 1 milhão de facão, né? Um facão caindo para um lado, risca nós. Um facão caindo para esse lado, machuca a gente. Tem que ficar equilibrando. É realmente um conglomerado de variável que dificulta muito a vida de quem está dentro da porteira, viu, Carla? É isso mesmo. Meu amigo, olha, é muito bom terminar a semana contigo, com as suas informações, as suas análises sempre precisas e a sua atenção à nossa audiência. Obrigada mais uma vez. Sempre portas abertas para ti, para todo o time da Pátria, aqui no Bom Dia Agronegócios, no Notícias Agrícolas. Estamos sempre juntos, meu amigo. Obrigada mais uma vez e vai agora terminar de curtir a sua emenda de feriado, que eu espero que você esteja emendando, esteja só destinando esse pequeno tempo aqui à nossa audiência do Bom Dia. Obrigada. Ainda tem um pouquinho de trabalho a ser feito, tem algumas operações de milho que a gente recomendou na semana, que a gente precisa executá-las ainda no longo do dia. Mas um grande abraço a todos, pessoal. Realmente estamos iniciando um novo ciclo. Muitos produtores aí, clientes da Pátria, colegas, estamos relatando já o início dos trabalhos de campo, né? Jogando um calcário, fazendo uma preparação, fazendo já um pré-emergente para preparar o solo, deixar apto, né, a receber esse novo ciclo. Muito cuidado. Tá bom? Muita coisa pela frente. A gente tem um horizonte um pouco nebulado do mercado da soja e do milho. Então, procure a Pátria se precisar de ajuda, auxílio, para a gente estar do seu lado, realmente com as mãos dadas, né, para carregar junto esse mar turbulento, tá bom? Aqui foi o Matheus Pereira, da Pátria. Grande abraço para ti também, Carla. Um abraço, meu amigo. Até mais. Bom final de semana para ti e a gente continua se falando. Obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau.